Ministro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Roberto. Um abraço a você e a toda a gente brasileira que está nos ouvindo na CBN. Um abraço para o Kennedy e para a Camila. Nós temos o governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro ganhou a eleição no seu segundo turno. O senhor chegou a dizer que um país que elege o Bolsonaro, o senhor não compreende tanto mais, mas de qualquer modo ele está eleito. E agora, senhor Ciro Gomes, para onde vai a oposição a esse governo Jair Bolsonaro? Como é que vai trabalhar em torno de um candidato que já está eleito e de um governo que já começa o seu processo de transição? Enfim, qual é a impressão que o senhor tem desses primeiros movimentos de Jair Bolsonaro e expectativa para o governo dele? Veja, o governador, o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e merece ser cumprimentado por isso, não é? Desejar a ele boa sorte é um imperativo das boas práticas democráticas, embora todas as evidências derivadas da minha experiência e já dos primeiros gestos nos façam descrer. Mas, mal comparando, ele é o piloto do avião e nós todos estamos nesse avião, que é o Brasil. Portanto, desejar que ele acerte, que ele tenha, enfim, todo o êxito possível é uma obrigação de um democrata que tem uma história de vida como eu. Agora, a nós outros, a quem a população deu a tarefa também muito grave e importante de mover a oposição, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no Brasil. E acabou produzindo esse terrível risco que o Brasil hoje está vivenciando. E isso orienta qual é a oposição que eu quero participar. Só o PT é responsável por isso? Sem nenhuma dúvida, a força vitoriosa mais importante no Brasil é o antipetismo. Isso não sou eu que estou dizendo. Todas as evidências estão dadas, todas as pesquisas mostravam isso, só quem não quis ver foi a cúpula do PT. Evidentemente que você pode responsabilizar a Marina, que tirou 1%, eu que tirei 12,54%. Mas quem realmente encaminhou essa fraude que deu no Bolsonaro foi o PT. Ou não é verdade que o Lula, contra todas as evidências da lei e de toda a consciência política do país, da consciência jurídica, enganou a sociedade brasileira dizendo que seria candidato até a última hora? Ou não é verdade que o Lula impôs o Haddad, que era um candidato que tinha acabado de perder as eleições em São Paulo, em todas as urnas? O Haddad tirou menos de 16%, quer dizer, um pouco mais de 16% dos votos em São Paulo. Será que isto o credenciava? Isto não é, de novo, o mesmo esforço que o Lula fez de impor a Dilma, uma pessoa que, sendo limpa, é um desastre na política, ou nós vamos esquecer que a causa dessa grande tragédia do Brasil é o desgoverno da Dilma? Quem impôs ao Brasil o vice-presidente Michel Temer foi o Lula também. É a mesma coisa. E nós, por solidariedade, por uma longa história de caminhada em conjunto, vamos relativizando. Agora, pensando no futuro do país, é preciso que a gente rasgue esse véu. Ministro, não é mais possível contemporizar com as irresponsabilidades do PT. Claro, o Kennedy tem uma pergunta em Brasília. Pois não, Kennedy? Ô, ministro, boa noite para o senhor. Boa noite, ministro. O senhor sempre disse que o Lula foi condenado injustamente e essa condenação era o que impediu o Lula de ser candidato. Aí o Lula recorreu à justiça para tentar ser candidato e, nesse meio tempo, o senhor diz que foi ofertada ao senhor a possibilidade de ser vice do Lula. Quando o TSE impediu a candidatura do Lula, o senhor não teria sido naturalmente o candidato a presidente, então, de uma aliança PDT-PT e não poderia ser presidente eleito? Não faltou mais um... mentira final que o Lula queria pregar ao país. O senhor viraria a cabeça de chapa? Eu quero entender, ministro. Todo mundo jurídico sabíamos que o Lula não seria candidato. Ele manteve a candidatura num processo de fraude. Todo mundo sabia que a lei da ficha limpa não admite dubiedade. Ela é muito clara ao afirmar que se transforma inelegível o cidadão que for condenado em segunda instância. Que é exatamente, com muita clareza, a situação do Lula. Pode-se fazer juízo de valor sobre a sentença? Pode-se fazer juízo de valor sobre a sentença. Mas na medida em que o Lula recorre aos tribunais, o que ele está fazendo é reconhecer o rito da lei. E se o rito da lei é esse, o rito da lei dizia que ele não é candidato. Todo mundo sabe disso. Nós todos é que temos uma certa consideração, quisemos contemporizar, sentimos dor pelo que aconteceu, e eu não estou falando isso para olhar para trás. Estou falando isso para olhar para frente. O Brasil está nessa situação porque o Lula impôs uma pessoa sem preparo, sem treinamento, como a Dilma, que precipitou o país na maior crise econômica do país, que se vulnerou, tendo no primeiro ano de mandato incapacidade política para juntar 1/3 dos deputados.
É o Lula que escolhe unilateralmente o Michel Temer, nós tudo engolindo, e isso acabou corrompendo o Lula, Kennedy. Mas eu só quero entender o convite para o senhor, ministro. Se o convite, quando ele convidou o senhor para ser vice ele me convidou para fazer essa fraude junto com ele. Eu sei, mas estava subentendido que se ele não fosse candidato, o senhor assumiria a cabeça de chapa ou a cabeça de chapa seria do PT e o senhor seria vice? É evidente que ele estava querendo me enganar pela 9ª vez, imaginando que as outras 8 vezes que ele me enganou foi porque eu me deixei enganar. Apenas eu penso no país e engoli. O senhor não acredita que viraria a cabeça de chapa? Porque eles entregaram o Brasil ao Bolsonaro. Tá, mas o senhor não acreditou que pudesse virar cabeça de chapa, é isso? Eu sempre soube que aquilo que o Lula estava encaminhando era uma fraude. E alguém aceitar participar dessa fraude, sairia um presidente absolutamente miúdo, que foi o que eu disse. O Haddad aceitou essa farsa, olha no que deu. É por isso que o senhor não declarou voto em Haddad? É porque eu não quero mais fazer campanha para o PT em nenhuma circunstância, só a força agora. Agora, candidato, aqui é Camila, boa noite, candidato, ex-candidato, né, ministro. Muitas das críticas que o senhor tem recebido nos últimos dias, ou que recebeu ao longo dessa campanha do segundo turno, uma delas pelo senhor ter se ausentado do país nesse momento, e de que o senhor, a democracia, uma das críticas é de que a democracia estaria sob risco com uma candidatura colocada como autoritária. E o senhor citou várias vezes aí que o futuro do Brasil é a sua maior preocupação. Esse antipetismo também de sua parte não poderia ter sido deixado de lado em prol da defesa de uma democracia? Só que é fraude de novo. A democracia brasileira pode estar em risco para o futuro. Mas quem entra num processo eleitoral não pode achar que democracia é só se você ganhar. Essa, aliás, era a opinião do Bolsonaro denunciando previamente as urnas se ele não ganhasse. E está sendo duro no Brasil a gente achar uma posição de equilíbrio. A cúpula do PT, os fanáticos do PT, viraram rigorosamente a mesma coisa desses bolsominions enlouquecidos, que engolem tudo que o Bolsonaro diz e relativizam tudo, etc. Mas repare uma coisa, eles me forçaram, lá na pré-campanha, a assinar um manifesto dizendo que a eleição sem Lula era fraude. E aí esquecem tudo isso. Toda essa gente, esses bajuladores do Lula, todos foram constrangidos a assinar um manifesto como se o Brasil agora fosse um puxadinho do PT. E isso é o que... E veja quem está falando isso, o Kennedy Alencar está aí do seu lado, está em Brasília, ele conhece de perto a minha conduta. Faz mais de 20 anos que eu ajudo o Lula. Mais de 20 anos. Agora, desta feita, passou de qualquer limite. E não é por mim, é pelo Brasil. Ô, ministro, olhando para o Brasil, o Bolsonaro já tomou algumas decisões. Criar o Superministério da Economia, fundido Fazenda, que foi uma pasta que o senhor ocupou, Planejamento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vai dar o Paulo Guedes. Vai fundir também Agricultura e Meio Ambiente. E o Paulo Guedes diz que o Mercosul não será prioridade. Qual é a sua avaliação sobre essas 3 decisões já tomadas pelo presidente eleito e a sua equipe? Kennedy, deixa eu completar uma outra notícia que circulou hoje, é também da fusão dos ministérios da Educação com o da Cultura e do Esporte. Aí já incluo também na pergunta de qual a sua opinião sobre essas medidas. Eu acho que nós precisamos ter humildade para, reconhecendo a eleição como legítima, e eu a reconheço como legítima, ao contrário do primeiro momento do PT, a gente tem que dar ao presidente eleito, né, a faculdade, né, dele organizar a equipe e a estrutura do seu governo da forma que lhe for conveniente. Entretanto, se você me pede uma opinião não do candidato, que quer tomar essa posição de distanciamento, desejar boa sorte e respeitar os movimentos dele até a hora que daqui uns 100 dias, que são normalmente nas tradições por aí afora, um tempo que se dá para a gente então examinar o resultado. Agora, se você me pede uma opinião de uma pessoa muito experiente, isto não pode dar certo. Por quê? Porque as contradições nessas fusões são absolutamente orgânicas. Por exemplo, indústria e comércio quer diminuir tributo, quer melhorar a competitividade sistêmica, quer melhorar a condição da indústria fortalecer. E fazenda, premida especialmente a fazenda brasileira, pela mais grave crise fiscal da nossa história, quer cobrar imposto, ponto. E quando eu fui ministro da Integração Nacional, aquilo ali já é responsável da defesa civil, a questão da infraestrutura hídrica, perímetro de irrigação,
passando por desenvolvimento regional, por obras e operações como a transição de São Francisco. Me disseram que o presidente Bolsonaro, eleito, está pretendendo juntar mais turismo e cidades. Só quem, de fato, nunca administrou um pequeno estabelecimento pode acreditar que uma coisa dessa vai dar certo. Agora, fala-se muito também, ministro, a respeito da indicação de Sérgio Moro para um superministério da Justiça. Como é que o senhor avalia o nome do juiz Sérgio Moro para um cargo como esse? Eu acho que o Sérgio Moro devia aceitar logo, porque o Sérgio Moro não é um juiz, o Sérgio Moro é um político que tem sistematicamente fraudado a sua toga com intrusões na política brasileira. De maneira que ele devia assumir essa vocação e assumir logo esse ministério. E vamos para que ele mostre ao Brasil como é que ele pode, de fato, ajudar sem o arbítrio do judiciário. Kennedy? Ô, ministro, o senhor já falou que o antipetismo foi uma das causas principais aí da eleição do Bolsonaro, né? E essa pauta da corrupção, ela teve em discussão nos últimos anos no Brasil. Lá na Itália, nos anos 90, a gente teve a Operação Mãos Limpas, que abalou muito o prestígio da classe política tradicional e resultou na vitória do Silvio Berlusconi. Aqui a gente tem a Lava Jato, que também tem um impacto semelhante ao abalar a credibilidade da classe política como um todo e abrir espaço para o Bolsonaro, que se apresenta como um candidato contra o sistema, um candidato da ruptura, mas foi deputado durante muito tempo. O senhor vê alguma semelhança entre o que aconteceu nas Mãos Limpas e o que aconteceu na Lava Jato, abrindo o caminho para o Bolsonaro? Semelhança, até porque o Sérgio Moro se orienta pelo mapa da Operação Mão Limpa na Itália. Eu já conheci artigos do juiz Sérgio Moro antes da Operação Lava Jato, ele fazendo a apologia daqueles instrumentos, inclusive vazamento, que no Brasil são vazamentos para a imprensa que são ilegais, ele defendia em artigos. E ele se pautou rigorosamente por isso. Mas se a gente imaginar que foi a Lava Jato que causou essa debacle, nós não estamos percebendo o fenômeno correto. Porque nós então cairíamos na intolerável consequência, que é o que a cúpula do PT faz todo dia, de chamar 60% do povo brasileiro de fascista. E isso eu me recuso completamente a fazer. Vamos ter clareza, o Haddad tirou 32% dos votos em São Paulo. O Bolsonaro tirou 68%. No meu estado, eu ganhei a eleição. Aqui as pessoas me conhecem, eu ganhei a eleição. E no segundo turno, o Haddad ganhou no Ceará em todas as urnas. O Bolsonaro aqui no Ceará foi terceiro lugar. No segundo turno, o Bolsonaro não ganhou em nenhum município do Ceará. E as Mãos Limpas, ou a Lava Jato, vale para todos. O problema é que o PT passou de qualquer limite, Kennedy. Não pense que é prazeroso para mim eu dizer isso, não. A divisão, ministro, não pode impedir uma vitória em 2022 se o senhor segue o caminho numa linha. O PT segue no outro. O PT mantém ali, digamos, os 25%, 30% de votos dele. Ou o senhor acredita que é possível construir um caminho pelo centro, já que se somar os votos dados ao Haddad, com abstenção, nulos e brancos, é maior do que o Bolsonaro teve? O senhor vê um jeito de trilhar um caminho que não passe nem pelo Bolsonaro, nem pelo PT? Somar contra o Bolsonaro a abstenção, somar contra o Bolsonaro nulo e branco é um erro grave de quem não quer perceber os seus próprios equívocos. Isso é o que desorienta o Brasil. Agora, eu acho que o Brasil precisa desesperadamente construir um caminho diferente dessa polarização mesquinha que nos trouxe a esse momento que nós estamos vivenciando. Pois é, esse é um vou ponto... me bater e vou lutar por isso. Esse é um ponto, ministro, que eu queria entender um pouco melhor. O senhor citou aqui no começo da nossa conversa que quer olhar para frente. O que é esse olhar para frente como oposição, que seja de algum modo construtiva para o país diante de um governo Bolsonaro? O que seria exatamente esse olhar para frente? Eu acho que nós precisamos chamar todo mundo organicamente aos partidos, quanto possível, mas do jeito que as coisas estão no Brasil, isso vai ter que transcender o próprio limite dos partidos, para nos coesionar ao redor de 3 valores fundamentais. Primeiro, a proteção da institucionalidade democrática. Se há uma ameaça à democracia, ela não aconteceu de hoje para trás. É mentira do PT, foi terrorismo do PT, que envolveu muita gente boa que acabou acreditando, dizer que votar no Haddad era defender a democracia. Isso é mentira. A democracia brasileira está absolutamente preservada
e ela pode estar ameaçada de hoje para adiante. Então, a primeira grande tarefa do futuro é organizarmos um movimento capaz de proteger as regras da democracia. Segundo, proteger o interesse nacional, porque a agenda que vem por aí é uma agenda que internacionalizará de forma insustentável os essenciais pilares da economia brasileira, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras. E não há capital privado nacional brasileiro para comprar nenhuma dessas empresas, de maneira que entregá-las à iniciativa privada significa entregá-las ao capital estrangeiro, especialmente, provavelmente, a capital chinês, o que é de todo inconveniente para o Brasil. E nós precisamos proteger essa questão estratégica do interesse nacional, não para bajular corporativismo, nem muito menos sancionar a roubalheira que se sistematizou nos governos do PT. Aliás, replicando aquilo que já vinha sistematizado nos governos do PSDB. E terceiro, proteger os pobres, porque há uma agenda grave de desmonte do estado de bem-estar social rudimentar que nós sofremos. Esses três valores, que parecem simples, é o que deve orientar a coesão das forças políticas que têm compromisso com o povo brasileiro. Só para a gente fechar aqui, ministro Ciro Gomes, a gente tem mais um minuto de entrevista. O senhor está otimista em relação à próxima legislatura, ao próximo governo? Qual é a sua expectativa? Não é muito provável, não. Eu lhe digo por quê. Nunca vi a fragmentação que estou vendo na Câmara Federal. De maneira que até a própria renovação, que foi extensa, 272 deputados de primeiro mandato, é uma renovação que vem na linha, não é, da inexperiência, na linha do moralismo de goela, na linha, enfim, dos interesses de identitários de grupos muito reacionários na vida brasileira. E 30 partidos representados ali. No Senado há uma renovação de 86%, que teoricamente poderá ser potencialmente uma coisa boa, mas vai ser muito difícil construir consensos ou mesmo hegemonias claras, o que significará um componente a mais na soma de potenciais de crise que o governo Bolsonaro começa. Ministro Ciro Gomes, muito obrigado, por atender a CBN e uma boa noite ao senhor. Muito obrigado, boa noite a todos.